Salve, salve rapaziada, estamos chegando aqui, mais um vídeo especial, fazendo aquela resenha do que rolou no futebol brasileiro, futebol internacional e também nos demais esportes. E o assunto dessa semana não pode ser outro, né? Senão a definição dos finalistas da Liga dos Campeões da Europa. E que final interessante, né? De um lado, o badalado e poderoso Manchester City, dono do futebol mais agradável de se ver no mundo, contra uma Inter de Milão que pode não ter sido vislumbrante vendo plasticamente no futebol, porém foi um time bem competitivo que se acertou ao longo da competição. A gente pode fazer uma análise assim, claro, não precisa nem discutir que o favorito é do Manchester City. Afinal, em 12 jogos, a equipe do Pep Guardiola conseguiu 7 vitórias e 5 empates, 31 gols anotados e 5 sofridos apenas. Contra a Inter de Milão, que também fez 12 jogos, também obteve 7 vitórias, porém 3 empates e 2 derrotas, 19 gols feitos contra 10 sofridos. Bom, o time do Manchester City é evidentemente o grande favorito a ter a conquista inédita da Liga dos Campeões da Europa, vem mostrando um futebol bem empolgante, não apenas pelo grande desempenho do De Bruyne, do Bernardo Ramos e, claro, do Haaland. Mas a gente pôde ver, principalmente no duelo contra o Real Madrid, né, que a gente viu aquela sapatada que aconteceu, né, aquele 4-0 a equipe do Manchester City. Vimos o que? O do time do Guardiola. Um time sim com posse de bola, um time sim que troca mais passes, mas uma característica, o time que sempre parece que está com um jogador a mais toda vez que o adversário está com a bola. Reflexo de um sistema de marcação bem eficiente, onde sempre sobra um jogador da defesa do City para roubar a bola e dar o bote imediato para o ataque. Contra o Real Madrid, a gente viu um Manchester City que praticamente não deu nenhuma chance aos merengues de poder finalizar a gol, principalmente finalizar dentro da área, algo que é um forte do Real Madrid. Estamos falando do time 14 vezes campeão da Europa, né? O maior vencedor de títulos do futebol mundial. Não é qualquer qualquer clube com todo o devido respeito. Mas vemos que o Manchester City não deu nenhuma chance por conta desse estilo de jogo, de adiantar a marcação, de ter um time agressivo, de um time que sempre tem alguém para poder dar o bote e sempre tem uma espécie de jogador a mais, tanto para a defesa como também para o ataque. E diversas vezes, principalmente no primeiro tempo, o Real Madrid nem sequer passou da área, passou boa parte do primeiro tempo sem sequer invadir a área da equipe do Manchester City, diante do time bem aplicado que é o Pep Guardiola. Claro, em questão de elenco de jogadores, o City tem jogadores brilhantíssimos como o Haaland, como o De Bruyne, como o Bernardo Silva e tantos outros, mas não é tão estelar como era o Real Madrid, que muita gente apostava que o Real Madrid iria conseguir se classificar pela questão da camisa e pela questão principalmente do título da temporada passada, onde saiu em desvantagem em todos os jogos, mas ainda assim conseguiu reverter o que a camisa pesou na hora exata, justamente também contra a equipe do Manchester City. O Real Madrid conseguiu superar, só que dessa vez a gente vê o City muito mais organizado, um time muito mais competitivo, um time muito mais concentrado e está pronto para fazer história. Não apenas vencer a sua primeira Liga dos Campeões, só que também pode vencer o campeonato inglês numa disputa que foi incrível contra o Arsenal, mas aí acabou pesando o lado do City muito mais consistente, muito mais definidor e eficaz do que o próprio Arsenal, que acabou tropeçando em jogos que não poderia. E do outro lado temos uma Inter de Milão, que é um time que tem muita camisa na história da Liga dos Campeões, é um time que já foi campeão, já conseguiu vencer a taça. Então, quer dizer, é um time que merece todo o devido respeito, um time que cresceu bastante com o técnico Stefano Pioli, um time que conseguiu melhorar bem o seu desempenho, já que na fase inicial a Inter não foi muito legal, né? Acabou perdendo os 2 jogos para o Bayern de Munique, né? Depois, no mata-mata, foi conseguindo evoluir, foi conseguindo ter uma cara de time mais competidor, mais definidor, né? Que é o que interessa nesses campeonatos de mata-mata. Um time que seja organizado, um time que seja bem equilibrado e que não perca a concentração em momento nenhum. Isso é o que vai requerer na grande decisão que vai acontecer no dia 10 de junho em Istambul, na Turquia, às 4 da tarde, horário de Brasília. Para mim, o meu palpite, como torcedor, eu torcedor na Itália, eu torceria para a Inter de Milão, né, que merece essa conquista. Só que, do jeito como o futebol sendo aplicado pelo City
tem sido encantador, tem sido de encher os olhos, a maneira como eles jogam, que não é um futebol simples, é outro esporte. Aí vai ter que dar o Manchester City. Eu vejo, na minha visão mesmo, falando seriamente, Manchester City favorito a ser campeão, e eu digo mais, vai ser com o placar mais tranquilo do que se imagina. Para mim, 3-1 Manchester City. E para você, o que você tem a dizer? Comenta aqui embaixo nos comentários aqui do YouTube, do Instagram e também do nosso LinkedIn, que aí a gente vai debater tranquilamente pós Liga dos Campeões. Abraço!